Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Abramos nossa Bíblia em Levítico, capítulo de número 6, versículo 12. Obrigado, Jesus, por poder estar aqui na tua presença mais uma vez. Feliz pela oportunidade que Ele nos dá, que ainda está nos dando, de poder rever a nossa vida espiritual diante dEle. Eu quero que o Espírito Santo, nessa noite, mais uma vez, na pré-abertura dessa campanha, possa ter liberdade para operar no nosso meio e trazer vida que só lá do alto podemos receber da parte do Pai. Levítico capítulo de número 6, versículo 12, quem encontrou diga amém. A todos os visitantes sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: o fogo, pois sobre o altar acenderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá, no 13, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Podeis tomar o seu lugar. Fica atento nessa noite, porque o tema desta campanha é o seguinte: desperta. Quando nós falamos sobre despertamento, ficamos lembrando de vários sinais que nos traz despertamento. Por exemplo, o despertador do seu celular. Quando você quer acordar em determinada hora, você coloca ali logo quando você está num profundo sono. Ele desperta. Você parece estar sonhando, ouvindo aquele barulho tão distante. E de repente você volta em si e diz: é hora de levantar. Falamos de diversas formas de despertamento. Mas nessa noite eu não quero falar de outro tipo de despertamento a não ser o despertamento espiritual. O Senhor nos entregou a responsabilidade de andarmos constantemente na presença do Senhor, dormindo, sonolentos, despertados. Deus me chamou e chamou você para andar em despertamento. O Deus que nós servimos não vem buscar uma igreja adormecida, vem buscar uma igreja que está em despertamento. É interessante que nós falamos aqui no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13, vai falar do ofício do sacerdote e a responsabilidade que ele tinha para estar cada dia na casa do Senhor. Nós sabemos que da família de Arão, os levitas, eles tinham essa função de estar constantemente na casa de Deus, prestando serviço ao Senhor. E a ordenança do Senhor era que o fogo não podia se apagar do altar. E ainda hoje, nós como sacerdotes de Deus, como igreja eleita, escolhida pelo Deus vivo, temos a responsabilidade de não deixar apagar o fogo do altar. Só que estamos vivendo em dias onde as pessoas estão em um profundo sono. Outras estão quase adormecendo,
outras estão começando a sentir os sintomas do sono. Não sei em que estágio você que está aqui nessa noite se encontra, ou você que me assiste através da internet também está se encontrando, mas eu venho nessa noite para te dizer uma coisa, da parte de Deus. A voz dele está dizendo: fulano, ciclano, Maria, fulano, João, Beltrano e ciclano, desperta, desperta. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 5 e 6, diz a palavra de Deus que Ele nos fez reino e sacerdotes. Ele nos fez reino e sacerdotes. Então, como sacerdotes de Deus, nós somos responsáveis para manter a chama acesa no altar. E a chama acesa no altar se chama Espírito Santo de Deus. O Senhor nessa noite está dizendo: a chama precisa estar acesa, mas a chama só se acende se o altar estiver na posição. Deus não habita mais em templos. Deus não precisa mais de holocaustos como era antigamente, para que então ele consumisse holocausto naquele lugar. E a presença de Deus era real, porque o maior do sacrifício já foi feito há quase 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo expirou por mim e por você, derramando ali até a última gota de sangue. E olhando ao seu redor, ele via toda a humanidade carente, doente, precisando de cura, de libertação, muitos adormecidos sem ter esperança. Mas ele veio, e ele veio para trazer vida, ele veio para trazer esperança. E nessa noite eu quero te dizer que o mesmo Jesus que um dia disse lá no Gólgota, na cruz do Calvário: está consumado. E a Bíblia diz que aqueles que estavam, aleluia, mortos em delitos de pecado, teve oportunidade de viver. E o véu que separava não separa mais. Mas a igreja do século 21, nós que nos tornamos sacerdotes, aleluia, de Deus, precisamos entender uma coisa nessa noite, igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos manter a chama acesa em nossos corações. É um perigo jovem que não ora, é um perigo igreja que não clama, é um perigo igreja que vive dormindo, porque a qualquer momento será surpreendido pelo soar da trombeta, e quando quiserem se despertar, então será tarde demais. Desperta. A Bíblia diz: desperta tu que dormes dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Não dá para ser crente e viver dormindo. Não dá para ser crente, para ser cheio é preciso acordar, se pôr de pé. E essa campanha, a pré-abertura dela, é para que você esteja fazendo análise na sua vida, como é que você está. Como é que está andando a minha vida, as nossas vidas nos dias que estamos vivendo? Como é que nós estamos? Qual é a nota que Deus nos daria se Ele falasse: olha, a nota de fulano e ciclano é essa? Você começou, estava no auge, estava buscando, estava clamando, orava de madrugada, fazia jejuns e oração, fazia a minha obra, mas com o tempo foi passando e o sono veio chegando, e a pessoa começou a se adormecer, começou a se isolar, largou de orar, de consagrar, de buscar a face de Deus. Mas nessa noite Deus ainda está dizendo: há uma esperança para mim, há uma esperança para você, há uma esperança para nós. Desperta. É tempo de despertar. Vamos aprender nessa noite algumas lições para não deixar a chama se apagar.
O sacerdote todas as manhãs removia a cinza e acendia novamente, e o fogo era constantemente, não era o fogo arderá uma noite ou uma tarde ou num culto e depois se apaga. Nós estamos vivendo momentos que muitos que dizem igreja estão vivendo os avivamentos temporários, avivamentos que passam, avivamentos que não permanecem. Se nós olharmos quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo que estava cativo há mais de 400 anos, a Bíblia vai dizer que ele, estando apacentando o rebanho de seu sogro Jetro, a Bíblia diz que Deus vai se manifestar a Moisés em uma sarça ardente. Agora tem algo extraordinário aqui, obreiros da casa do Senhor. Ele se manifesta numa sarça ardente. Agora era comum naquela época, no meio de um deserto, aonde o calor é escaldante, chegando a quase 50 graus, ver sarças queimando pelo calor do fogo. Elas queimavam, mas aqui no dia que Moisés vai ouvir a voz de Deus, Deus falando com ele e mandando ele tirar a sandália dos pés, porque o lugar era santo, vai acontecer algo extraordinário, porque a sarça queima e não consome. O fogo vai queimar, mas a sarça não é consumida. Aquela planta, mesmo sendo desprezível, tão simples, ela não se queima. Sabe o que é isso? É o que tem que acontecer na vida de crente. Tem crente queimando e virando pó e cinza e desaparecendo, mas o crente de verdade, o fogo queima todo dia, o fogo desce sobre ele e o fogo não apaga, mas ele ainda continua de pé, intacto, cheio da graça e do poder de Deus. Desperta! Jesus não te chamou para isso, Jesus não te chamou para ficar fazendo essas coisas erradas, Jesus não te chamou para andar do jeito que você pensa que não, é do jeito de Jesus, para o fogo acender, para a chama pegar, para o Espírito Santo te usar. Você precisa estar na brecha. Aleluia. Aí Moisés agora vai aproximar. Opa, fica aí, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Hoje as pessoas não reverenciam mais a casa de Deus. As pessoas estão dentro da casa de Deus mandando mensagem no WhatsApp, olhando quem é que ligou, quem é que mandou. Isso não é qualidade de cristão que diz que vai morar na glória. Tem nada contra celular, é a atitude que precisa mudar para que o Espírito tenha liberdade para operar no meio da igreja. Esquece o celular por um momento, é 1h30 de culto quando dura, e você e eu precisamos estar focado, entrar pelas portas dizendo: hoje Deus vai falar comigo, hoje eu vou dar o melhor glória nesse culto. Isso é andar em despertamento. E eu até digo que a igreja que é despertada, a igreja que está avivada, não precisa pastor dizer: dá um glória aí, dá um glória ali. Não, você já tem graça e unção suficiente para adorar. Está cheio de pessoas achando que é estrela, está cheio de pessoas achando que é melhor do que os outros. Nós precisamos entender uma coisa: somos pó, barro, somos servo, somos pó e cinza, e estamos aqui para servir a Deus. Então veja o que diz a palavra do Senhor. Primeira lição para mantermos a chama acesa e mantermos em despertamento sem o fogo apagar. Primeira coisa, manter relacionamento diário com Deus. Para que o fogo não se apague, precisamos de relacionamento diário profundo com Deus. Não existe ministério sem relacionamento, não existe família sem relacionamento, não existe patrão e empregado sem relacionamento.
Tudo na vida precisa-se de relacionamento. Não existe corpo de Cristo sem relacionamento. Só existe intimidade quando há relacionamento profundo. E nessa noite, se você quer ser cheio do Espírito Santo, mas não quer congregar, não quer participar dos cultos, da oração, não está preocupado com aquilo que acontece na igreja. Tem gente que está dentro da igreja e perdido dentro dela, mais parece um turista do que é um membro do corpo de Cristo. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa, e esses ainda aponta quando alguém chega e logo quer fazer a obra de Deus, porque está sentindo a presença dele. Esses crentes que se desviaram dentro da igreja estão precisando voltar depressa a relacionar com Deus e sentir a graça e o poder dele. Só aqui não, aqui é lugar de adorar, de glorificar, mas relacionamento precisa acontecer na rua, precisa acontecer lá no trabalho, precisa acontecer na nossa casa. Relacionamento, falando com papai e papai falando contigo. Aí sim você vai sentir a chama queimando, essa chama que a palavra está dizendo: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Você é um sacerdote, você é sacerdotisa, você foi chamada para fazer a diferença. Ei, jovem, você mesmo precisa querer. Ei, obreiro, você mesmo precisa querer, precisa entender que a necessidade é minha e sua. Não adianta você achar que vai chegar no céu empurrado por alguém, por carona de alguém, porque no céu não entra bagagem não. Só vai entrar quem verdadeiramente se converteu de verdade. Agora deixa eu falar uma coisa para você: só cresce quem nasce. Só cresce quem nasce. Por isso Jesus disse para Nicodemo: necessário é nascer de novo. Paulo vai exortar a igreja e dizer para eles o quê? Vocês ainda agem como pessoas imaturas, como meninos. Vocês precisam fazer a diferença. Até quando vamos continuar comendo a papinha? Até quando vamos precisar da visita do anjo da igreja para que eu possa me fortalecer? Até quando eu vou depender de A e B para que o meu ministério esteja crescendo na presença de Deus? Deus está nos chamando para a responsabilidade nessa noite, dizendo: olha, filho, eu te chamei, tu és meu, te levantei como sacerdote lá na casa, lá naquele lugar eu te levantei como sacerdote, e você não pode ser influenciado, você não pode ser influenciado, você precisa influenciar. É desse jeito que Deus te quer. Relacionamento. A Bíblia fala da história de Mateus 25 de 10 virgens, mas fala de 5 virgens que tinham um relacionamento com Deus. As virgens aqui representam a igreja, e a igreja sou eu e você. E a Bíblia vai dizer, querido, que aquelas virgens, 5 delas não levavam azeite consigo, mas 5 eram prudentes. Nós sabemos que quando a Bíblia se refere a azeite, a Bíblia está referindo ao Espírito Santo. Azeite simboliza Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, que a luminária em Êxodo 35:14 diz que o azeite era para manter a luminária do candelabro acesa. O azeite é que mantinha a luz do candelabro, a lamparina dele, acesa. E se o azeite acaba a luz. E se o azeite acaba a motivação, a alegria, o desejo de adorar, de orar, de jejuar, de vir aos cultos. E tem muita
muitas pessoas que estão com a lamparina sem azeite, dizendo: ah, pastor, estou tão desanimado. Sabe que em outras palavras está dizendo: meu azeite acabou faz tempo. Ah, Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 aleluia. Hoje ainda o Espírito Santo quer manter a lâmpada da nossa lâmpada acesa ainda nos dias de hoje. Mas quando nós desenvolvermos um relacionamento diário profundo com Deus, as nossas lâmpadas vão se acender. Mas se não houver relacionamento profundo com Deus, a lâmpada vai se apagar, vai ser um caos, vai ser uma tristeza. Não existe pastor que vai conseguir mudar a situação da vida dessa pessoa. Não existe profeta que vai conseguir fazer algo. Quando nós entendermos que nós precisamos de azeite, azeite está sendo jorrado aqui nessa noite. Ei, vai despindo agora de toda a vestimenta contrária, vai tirando a vestimenta da incredulidade, vai tirando as vestimentas, aleluia, de toda a vaidade, vai tirando agora toda a vestimenta que não provém do Senhor, e receba o azeite que desce do céu. O azeite está descendo, mas nós precisamos entender: para o azeite estar em nós e a lâmpada continuar acesa, precisamos nos relacionar. Raso não, profundamente. Mergulha. Talvez o seu estágio de espiritualidade está nos tornozelos, no joelho, na cintura, ou até mesmo nos ombros. Mas Deus quer te levar a uma dimensão maior. Deus quer te fazer nadar nas águas do Espírito. Deus quer te fazer flutuar na graça e na unção. Deus quer te fazer sentir aquilo que o mundo jamais sentirá. Deus quer te fazer, aleluia, transbordar da glória dele. Aleluia, que saudade daqueles cultos que passaram. Mas nós não vivemos de passado, mas temos lembrança daqueles cultos que quando os jovens saíam embriagados da igreja, tinham que levar para casa nos braços, falando em mistério com Deus. Aleluia, glória a Deus. Saudade daquele tempo quando se fazia vigília, e mesmo lá na roça você percebia que quando o dia amanhecia, olhava, havia alguns barulhos atrás dos ranchos naquela época, e quando você pensava que o alvoroço é aquele, chegava lá o irmão, a irmã, está embriagado no Espírito Santo, depois de orar 2, 3 horas pela madrugada, e sendo cheio do Espírito Santo, a oração, o relacionamento com Deus está acabando. Desperta a igreja. Ei, Jesus está falando individual comigo e contigo. É tempo de despertar, porque Ele vem aí, e Ele vem buscar a tua noiva. Então fogo aceso sem relacionamento não existe. Pessoa vem num culto uma vez na semana e quer viver. Está como o povo no deserto, tem cordoniza e todo dia não precisa pegar. Não vou pegar muita, porque aí eu vou estocar, para que eu não precise buscar. E a Bíblia diz que pegava bicho e cheirava mal. Tem gente assim. Aí eu vou na igreja domingo, e aí eu me saceio, e a semana não existe isso. Todos os dias Deus tem algo novo para nós. Todos os dias Deus tem novidade para mim e para você. E quando a igreja entender o grande mistério de Deus sobre as coisas, aquilo que é concernente ao espiritual de Deus, a igreja viverá melhor. Você vai entender o que Deus te chamou para fazer. Você vai entender que não é o tempo ainda. Você vai entender que essa situação que você está vivendo é projeto e propósito do Senhor. Não vai murmurar, não vai reclamar, não vai ficar com a cara feia, porque crente salvo tem alegria até mesmo nas tribulações. Segunda coisa que nos faz estar revestido do poder de Deus: priorizar nossa vida espiritual. Olha aí, relacionamento, prioridade.
Será que nós estamos priorizando aquilo que é espiritual? O Senhor está te chamando. O Senhor está dizendo: filho, filha, eu preciso de você. Talvez você foi ferido na batalha. Talvez você se machucou, se feriu. E você entrou aqui nessa noite ferido. E dizendo: desde aquele dia eu não senti mais força. Deus está dizendo que há bálsamo em Gileade ainda. A unção que cura a sua alma. A unção que lava e regenera nossas vidas todos os dias. Deixa Jesus começar a lhe envolver nessa noite. Deixa Jesus mudar os seus propósitos, os seus pensamentos. Deixa Jesus na direção desse barco. Deixa Jesus na direção deste veículo chamado sua vida. Diga: Jesus, eu quero ser direcionado por ti. Eu não quero fazer mais o que eu quero, o que eu penso, não. Eu quero que o Senhor me dê um norte. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para frente, se eu preciso fazer alguma coisa, tem que ser na tua presença. E Deus vai começar, aleluia, trabalhar. Sabe por quê? Deus gosta de ser solicitado. Pensa em alguém que gosta de ser solicitado, é Deus. Deus, quando olha você na angústia, na amargura, na tristeza, e lá no fundo do abismo, quando nós passamos por grande prova, nós levantamos os olhos para o alto e dizemos: Deus, me socorre, Pai. Aí Ele diz: meu filho está me chamando. Aleluia. Aí Ele estende a mão e nos dá vitória. Nessa noite Deus está arrancando pessoas de lugar de tristeza, pessoas que até não estão aqui. Deus está visitando lá, trabalhando de forma gloriosa, trazendo esperança, vida, porque nós precisamos priorizar o que é espiritual. O texto diz que 5 virgens prudentes haviam preparado suas lâmpadas, mas 5 virgens estavam despreparadas. Olha que coisa triste, irmão. 5 prontas e 5 não. Tem até algum hino que eles cantam aí, é 50% que não vai subir. E eu estou vendo que não podemos fazer essa matemática jamais em cima de algo, né, assim, mas se salvar 50% na condição que nós estamos vivendo hoje vai ser demais. Porque o mundo, vamos falar de mundo aqui, a situação que o mundo está vivendo está cheirando mal às narinas de Deus. O Espírito Santo não tem mais liberdade para pousar, para habitar em muitas casas que um dia ele habitou. O Espírito Santo já não tem mais liberdade, porque o tempo passa. Essas 5 virgens eram 10, todas 10 no começo começaram bem, mas o esposo demorou um pouco. Aí elas disseram assim: está demorando, não é assim? Quando nós aceitamos a Jesus, vem aquele primeiro amor, toda empolgação, aquela alegria, o primeiro amor no nosso coração, o Espírito Santo operando, e a gente alega, e o tempo vai passando, aí vai desgastando, as lutas vai chegando. Mas isso faz parte, irmão, para que nós possamos ter maturidade. Tem situações, deserto que passamos, é Deus provando a nossa fé, forjando o nosso caráter, para que nós possamos ser crentes melhores amanhã. Aí Deus vai trabalhando, vai moldando, e isso vai passando. Só que no decorrer do tempo, muitos que esperavam com confiança estão dizendo: será que ele vem? Aí, mas não tem nada não, eu sou crente e vou fazer assim. Vou dar um tempinho aí para a obra de Deus. Eu vou retroceder um pouco. E Deus nessa noite está dizendo que Ele não tem prazer na vida daqueles que voltam, que retrocedem, mas sim naqueles que avançam, vão adiante em busca daquilo que Deus tem para cada um de nós. Agora, por que 5 estão prontas, estão preparadas e 5 não? E por que essas aqui não estavam mais preparadas? Porque ir para a igreja, participar da oração, fazer evangelismo,
fazer visita, estar contribuindo na obra de Deus, seja aqui ministrando uma palavra, seja louvando o Senhor, ou ficando na porta, passando o pano no chão da igreja, já não é mais prioridade. Não me interessa. Ô irmã, vem para o conjunto. Não, irmã, não. Ô irmão, vem para cá, ajuda aqui, ajuda. Não, são indiferentes. Era o que aconteceu com aquelas virgens. Elas começaram bem, mas estavam terminando mal. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Essa campanha de despertamento é para que nós possamos refletir e pedir ao Senhor como verdadeiramente estamos diante de Deus. Você não pode estar aqui analisando a vida do pastor Alain, eu não posso, ele não pode estar analisando a minha vida, ou eu analisando a vida da irmã Débora. Isso não adianta, isso não resolve nada, porque a Bíblia vai dizer: examine-se pois o homem a si mesmo, para que então coma do pão e beba do cálice. Vida com Deus, relacionamento, está na presença de Deus, aleluia, constantemente. É você viver cada dia como se fosse o último. Eu vou pregar hoje, mas talvez seja a última mensagem, então vou dar o meu melhor. Eu vou fazer isso hoje, mas eu vou fazer porque talvez seja a última mensagem que eu vou pregar, seja o último evangelismo que eu vou fazer, seja o último culto no lar que eu vou participar. Sabe o que é isso? Crente que está aguardando o soar da trombeta a qualquer momento e está dizendo: eu vou, vem, eu vou, estamos juntos, conta comigo, pode falar comigo, quando precisar é só chamar, é só contar comigo. Sabe o que é isso? Prioridade ao reino de Deus, de Deus. Vem fazer isso. Não posso, comprei um campo e preciso ir lá ver. Eu agora casei e estou na minha lua de mel. Eu fiz isso e estou fazendo aquilo. Isso não é prioridade. Jesus falou que primeiro nós devemos priorizar o que é do céu. Meu querido e amado irmão, a igreja pisa na terra, mas o coração dela está pulsando no céu. No céu. Mas é assim que tem sido a vida de muitos cristãos. Estão na igreja, mas infelizmente crer que Jesus vai voltar, mas não prioriza mais relacionamento com Deus. Crentes que estão na igreja, crê que Jesus vai voltar, mas não prioriza relacionamento com Deus. As coisas de Deus são, na vida dessa pessoa, não são mais prioridade. Eu sou crente, mas eu vou quando der. Eu vou quando me der vontade. Jovens, doe o melhor de vocês para Deus. Não perde nada com Deus. Você ganha azeite, você recebe unção, você recebe fogo do Espírito Santo sobre a tua vida, e você se move diante da grandeza do Deus poderoso. Jesus vai dizer que muitos andam inquietos com muitas coisas, com o que irá comer, com o que irá vestir. Uns levantam cedo, chega de noite, e assim vive a vida correndo para lá e para cá. Ganham muito e colocam num saquetel furado e nada dá, não é contente com nada que tem. Jesus vai exemplificar e dizer: olha os pardais, olha os lírios do campo que não tecem nem fim, nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Então em Mateus 6,33 Jesus vai resumir e vai dizer: pois buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas elas vos serão acrescentadas. Para quem prioriza o reino de Deus, além de estar cheio do Espírito Santo, tem provisão de Deus chegando para a tua vida. Se você estava no anonimato, se você estava em Lodebar, sai, porque o rei manda te chamar nessa noite. Alavassura
Te prepara, porque o rei mandou te chamar nessa noite. Ah, que carruagem é essa? Será quem que vai morrer em Leudebar? Porque quando o rei manda a carruagem, manda os seus comandantes, alguma coisa vai acontecer em Leudebar. Mas não era morte, era vida, porque Deus queria honrar Mefibosete, porque Deus honra aquele que tem promessa de Deus. Quem aqui tem promessa? Levanta a mão, porque Deus está trazendo bênção sobre a tua vida. Mas desperta! Você acha que Deus esqueceu dos seus sonhos? Você acha que Deus esqueceu de você? Ele não se esquece de ninguém. Se você e eu queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos fazer um autoexame diário para ver se a chama do Espírito Santo ainda continua acesa em nossas vidas. É interessante que a Bíblia vai dizer aqui, como já falamos na aliança antiga, a responsabilidade de manter o fogo aceso era de quem? Do sacerdote, não é verdade? Em Apocalipse 1, versículo 6, Jesus fez de nós o quê? Reino e sacerdote. Você é que precisa ter a consciência que você precisa manter a chama e o fogo aceso. E este fogo, para estar aceso, nós como cristãos hoje somos sacerdotes da parte de Deus. Agora veja bem o que aconteceu com aquelas virgens. 5 estavam prontas e foram estar com o noivo. Os 5 estavam despreparadas, totalmente adormecidas. E quando ouviu o grito chamando, aí vem o esposo. A Bíblia diz que elas estavam dormindo. O noivo vem e sai-lhe ao encontro. Me dá aí um pouco de azeite. Me dá aí um pouquinho de fogueira acesa. Aí alguém vai dizer assim: não posso. E diante os que vendem comprar, e não seja o caso que falte a nós também. O seu pai não vai te salvar. A sua mãe que fala em mistério com Deus e ora, não pode salvar você. Eu e você precisamos entender que nós precisamos e somos dependentes de buscar todos os dias a presença de Deus para a nossa vida. Jesus sempre ensinou isso, dizendo: o devocional é esse, vocês precisam entrar, fechar a porta do quarto de vocês. Jesus está dizendo que existe mistérios gloriosos, não é só dentro do templo, na igreja não, existe grandes mistérios, grandes revelações que Deus te dá quando você está no seu quarto orando, não quando você está desapercebido assistindo a novela, assistindo seriado, aquele filme, passa o dia todo e não pega na palavra de Deus, está empoeirando na estante. Deus está mandando dizer: levanta e põe de pé, porque Deus quer te usar. Deus quer usar você, Jesus quer te encher da graça. Aí eu quero ver um crente que lê Bíblia, um crente que ora, alguém olhar para ele e dizer: esse crente está esmurecido. Não tem esmurecimento com um crente que tem a presença de Deus. Sabe por quê? Aonde ele entra, Satanás bate em retirada, porque aonde ele passa, a glória do Senhor está sobre ele, e isso vai te fazer diferente. E Deus está dizendo nessa noite: desperta, igreja, desperta, porque a unção vai descendo. Infelizmente, as 5 virgens deixaram de fazer este autoexame, enquanto a porta havia se fechado. Agora veja bem, quando a porta se fecha, elas vão se examinar. Eu estava tão distante, não sabia. Eu estava tão distante do meu Deus e não sabia. Nos ajuda aí, alguém acenda uma luz, porque estamos no escuro. Vai ter muitas pessoas que só vai lembrar de Jesus quando a igreja for arrebatada. Vai ter muitos sacerdotes, muitos que fazem parte do corpo de Cristo, estão dentro da igreja, mas só irão perceber que estavam distantes, só vão se autoanalisar quando tudo terminar. Muitos não te entendem, muitos te criticam, mas fica tranquilo,
Porque Noé também sofreu crítica, mas depois de mais de 100 anos, a Bíblia vai dizer que a porta se fechou, e o dilúvio veio, e o povo agora se examinou e disse: o velho está certo, nós estamos errados. Aí muitos vão dizer: mamãe estava certa, fulano estava certo, o pastor Roberto naquela noite estava certo, mas eu não queria saber de nada. Mas agora é tarde, porque a noiva já foi encontrar o noivo. A porta já havia fechado. Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Não vos conheço, aparta-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Podemos concluir nessa noite dizendo: o bom é que as portas ainda não se fecharam. Bom é que Jesus ainda não voltou. Opa, então tem tempo para mim? Tem tempo para cada um que está aqui, e você que está me assistindo pela internet, tem tempo para você, para sua casa, para os seus filhos. Ei, você que não queria mais congregar, você que não queria mais buscar a face do Senhor, você que não queria orar mais, fazer a obra de Deus, Jesus está te dizendo: arruma tudo aí, coloca tudo em ordem, conversa com a mulher, com os filhos, coloca todo mundo aí no próximo culto, aí na sua cidade, na sua igreja, e diz: pastor, eu preciso reconciliar, pastor, eu preciso voltar para a casa de Deus, pastor, eu estou aqui à disposição, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou. Nós podemos até servir Deus de qualquer jeito, mas não podemos entrar na presença dele assim. Nós podemos servir a Deus, cada um tem liberdade, livre arbítrio para viver e fazer o que eu quiser. Talvez você está dizendo assim: pastor quadrado, estou nem aí para isso que o senhor está dizendo. Isso é liberdade, você tem liberdade para escolher o que você quer. Agora, entrar na presença de Deus de qualquer jeito, porque a Bíblia diz que quem é santo, santifica-se mais, porque no céu não entra pecado, nunca entrou e nem entrará contaminação alguma lá. E a igreja de Cristo na terra no século 21 precisa estar buscando a face dele todos os dias. Para encerrar, ainda hoje temos oportunidade de fazer autoexames das nossas vidas. Se está faltando azeite, se está faltando o Espírito Santo. Não deixe que o fogo do Espírito Santo apague na sua vida.